Nome Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula fração, operações com frações. Essa é a aula parte 2. Vamos ver a adição e a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação e dois problemas com frações. Adição e subtração. Se os denominadores eles são iguais, nós vamos somar ou vamos subtrair os numeradores e vamos conservar o denominador comum. Exemplo: 5 oitavos mais 2 oitavos. Então, nós vamos somar o 5 com 2 e conservar o 8. Está aqui a representação geométrica, nós vimos em aulas passadas. 5 mais 2 é 7, 7 oitavos. Então, somou as 5 partes com as duas partes, ficamos com 7 partes de um objeto dividido em 8 partes, que é o denominador. O numerador é sempre a parte tomada, a parte que nós temos. O denominador é a parte que nós dividimos a fração. Outro exemplo, subtração, 5 oitavos menos 2 oitavos. Então está aqui o desenho, ó. 5 menos 2 é 3. Então está lá 5 menos 2, 3, conserva o denominador. 5 menos 2, 3, 3 oitavos. Você subtrai os numeradores e conserva o denominador. Se os denominadores são diferentes, nós os reduzimos ao mínimo denominador comum. Ou seja, nós tiramos o mínimo útil comum, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Exemplo, 5 oitavos mais 3 quartos. Ora, se observa que o inteiro foi dividido em 8 partes, esse inteiro aqui foi dividido em 3 partes. Não tem como juntar essas partes sem tirar o mínimo útil comum. Então, nós vamos tirar o mínimo útil comum entre 8 e 2. Nós vimos que em aulas passadas que o menor número primo é 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. 2 multiplicado por 2 é 4, multiplicado por 2 é 8. Então, o mínimo útil comum é 8. Será o novo denominador, portanto, aqueles objetos serão divididos em 8 partes cada uma. Agora, você deve proceder assim, ó. 8 divide por 8, está aqui, 8 divide por 8 é 1. Esse 1 aqui de azul, você multiplica pelo numerador, 1 vezes 5. O 8 você divide pelo denominador 4, 8 dividido por 4 é 2. E o resultado você multiplica pelo numerador, que é 3. 2 vezes 3, 6. Então, 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 5 é 5. 8 dividido por esse 4 aqui é 2. 2 vezes 3 é 6. 5 mais 6, 11. 11 oitavos. Se observa que para representar 11 oitavos é necessário mais de um objeto aqui, ó. 8 partes, objeto dividido em 8 partes. E ainda eu peguei outro objeto, dividido em 8 partes e fui somando. 8 com 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. Essas partes aqui, ó, esse desenho aqui, 11 oitavos, é a representação geométrica. 3 quartos, outro exemplo, 3 quartos menos 5 oitavos. Você observa que os desenhos, os inteiros foram divididos em partes diferentes. É necessário tirar o mínimo útil comum, nós já vimos. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Divide por 2 novamente. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E 2 dividido por esse 2 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é o mínimo múltiplo comum. Mesma coisa. Adição. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 3 é 6 aqui. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 3 é 6. 6. 8 dividido por 8 é 1, vezes 5 é 5. 6 menos 5, 1, 1 oitavo. Aqui o desenho. De 6 partes, você tira 5 partes e fica com uma parte do objeto que foi dividido em 8 partes. Multiplicação. Na multiplicação de frações, o produto tem para o numerador o produto dos numeradores e para o denominador o produto dos denominadores. Ou seja, nós vamos multiplicar, exemplo, os numeradores com os numeradores entre si e os denominadores com os denominadores entre si. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 4, 32. Está lá, ó. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 8, 8 vezes 4, melhor, 8 vezes 4, 32. Se eu tiver uma multiplicação, exemplo 2, 5 oitavos vezes 3 quartos, vezes 5 sextos, vezes 16 sétimos. É conveniente simplificar antes de multiplicar. O que é simplificar? Você vai pegar o numerador e um denominador e vai ver o que é possível. No caso, o 3 e o 6, é possível dividir o 3 e o 6 simultaneamente, que é o maior divisor comum, pelo número 3. O 8 e o 16
você simplifica por 8, porque 16 é múltiplo de 8, é o maior divisor comum. Nós já vimos maiores divisores, máximo divisor comum em outras videoaulas anteriores. Ora, dividiu 3 com 6, aqui deu 1 e aqui deu 2. O 16 dividido por 8, aqui deu 1 e aqui deu 2. 16 dividido por 8, 2. Posso simplificar mais, ó, esse 2 com esse 2. Ó. Então 2 por 2 é 1. Olha lá, 1 aqui, 1 aqui. E agora eu multiplico 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 1, 25. 1 multiplicado por 4 é 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Olha lá, ó, 25, 28 avos. Agora a fração se tornou irredutível, não dá para simplificar mais, fica assim. Divisão. Na divisão de fração, basta multiplicar a primeira fração pela segunda invertida. Exemplo, você conserva a primeira fração, que é 5 oitavos, vai trocar da divisão para a multiplicação, porque elas são operações inversas, e você vai trocar o numerador com o denominador. O 4 vai virar numerador e o 3 vai virar denominador. Olha lá, ó. 3 quartos era a segunda fração. Então o 4 subiu, passou a ser o numerador. O 3 desceu, passou a ser o denominador. 5 vezes 4 é 20. 8 vezes 3, 24. Posso simplificar por 4. 20 dividido por 4 é 5. 24 dividido por 4 é 6. 5 sextos. Potenciação. Eleva-se cada termo ao expoente. Para quem não sabe, os 5 oitavos é a base, esse 2 aqui chama-se expoente. O que é uma potência? É a multiplicação de fatores iguais. Olha lá. É 5 oitavos vezes 5 oitavos. Expoente é 2, então repete duas vezes a fração. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Se o expoente fosse 3, seria multiplicado 3 vezes a fração. Se fosse 7, seria a fração multiplicada 7 vezes consecutiva. No caso aqui, ó, 3 quartos ao cubo. Então o expoente é 3. 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então o numerador é 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Não há como simplificar, fica assim. Radiciação. No caso, raiz quadrada. Nós vamos extrair a raiz do numerador e vamos extrair a raiz quadrada do denominador. Exemplos. Primeiro exemplo. Raiz quadrada de 16, 49 avos. A raiz quadrada de 16 é 4. De 49 é 7. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16 e 7 vezes 7 é 49. Então, dois números que multiplicados dão 49 é 7. E dois números multiplicados, que resulta 16, é o 4. Esse é um número misto, nós já vimos em aulas passadas. 25 vezes 1, 25, somado com 11, 36. Ó. Você multiplica a parte inteira pelo denominador, 25 vezes 1, 25, e soma com o numerador que você tinha, 11. 25 mais 11, 36. Aí você extrai a raiz de 36, que é 6, a raiz de 25, que é 5. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, esse é um número misto, já vimos também em videoaulas passadas. Problema. Um bolo custa R$60. Quanto custa 3 quartos desse bolo? Então tá lá o bolo inteiro, turma da Mônica. Né? Quero saber quanto custa 3 pedaços desse bolo. Então, se o bolo inteiro custa R$60, o bolo vai ser dividido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. 60 por 4 é 15. Então, cada parte custa R$15. Eu quero 3 das 4. Então, 3 vezes 5. 15 vezes 3, 45. Resposta, R$45. Então, esses 3 pedaços aqui, eu iria pagar R$45. Problema 2. Eu gastei 1/3 do meu dinheiro em livros, 1/5 em diversões e tenho ainda R$70. Quanto eu gastei e quanto eu tinha? Resolução. Pô, 1/3 eu gastei com livro, mais 1/5 que eu gastei em diversões. Ora, para somar essas duas frações, você tira o mínimo de comum, que é 15. Então, 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8. 8 quinzeavos. A fração foi dividida em 15. Você observa que tem um desenho aqui, ó, dividido em 15 pedaços. O que sobrou foi R$70. Foram 7 pedaços. Então, 70 dividido por 7, 10. Então, cada pedacinho desse aqui vale R$10. Então, 10 vezes 8, 80. Eu gastei 8 partes, R$80. E eu tinha 15 partes antes de começar a gastar o dinheiro. Então, 10 vezes 15, 150. Então, R$150 é o que eu possuía. Até a próxima videoaula.